Por que o Schrödinger, do gato de Schrödinger, ele é tão importante para a física? Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre as equações que eu acho as mais bonitas da física. E eu citei essa equação aqui. Mas além de ser uma das que eu considero mais bonitas, ela também é uma das mais importantes da física e é chamada de equação de Schrödinger. E eu prometi que eu ia falar sobre cada uma das equações, o que elas significam, e estamos aqui então para falar da famosa equação de Schrödinger. Para quem não me conhece, eu sou física, astrofísica e também mexo com inteligência artificial e estamos aqui para falar então dessa belezinha. Existem algumas versões dessa equação que você pode encontrar porque depende muito da notação e tem duas versões onde uma é dependente do tempo e a outra não depende do tempo. Essa aqui é dependente do tempo. Como vocês podem ver aqui tem um T, esse Tzinho do tempo. Então já que começamos a falar sobre isso, esse termo aqui, basicamente, está falando sobre a variação temporal. Basicamente, está dizendo como o estado quântico está evoluindo. O estado quântico, no caso, é esse termo aqui, ok? Toda a informação quântica do sistema que você precisa, tudo que você precisa saber sobre o sistema quântico, está dentro desse termo aqui. E junto, ele está basicamente dizendo, essa parte aqui, dizendo como que esse estado está evoluindo em função do tempo. Já esse termo aqui, ele é chamado de operador hamiltoniano, o H com chapéu, e de forma assim muito simplificada, ele é basicamente toda a energia do sistema, tanto a energia potencial quanto a energia cinética do sistema. É claro que esse hamiltoniano ele varia dependendo do sistema que você está estudando, tá? Nem sempre ele é o mesmo, porque depende muito dessa energia potencial. Então, assim, ele não é o mesmo sempre. E existem alguns sistemas assim que esse H vira uma coisa horrenda quando você abre ele. Então, assim, vamos deixar só com H aqui e ficar feliz com isso. Mas junto, ele basicamente está fazendo uma ação no estado quântico. Ou seja, de novo, de forma simplificada, o que a equação de Schrödinger quer dizer é qual é a evolução do estado quântico, ou seja, de toda a informação do sistema que você quer saber, ela varia com o tempo quando uma ação é aplicada a esse estado quântico, ok? Que lembra muito a segunda lei de Newton, né? F igual a ma, que diz que basicamente como que esse sistema está evoluindo quando forças estão sendo aplicadas nesse sistema. Aqui a gente não pode falar exatamente de força, então a gente chama basicamente de ação. Mas em geral no physiquês é um operador hamiltoniano mesmo. Só que assim, essa equação, na maioria das vezes ela é muito difícil de ser resolvida. Muito difícil. Esse H aqui, como eu falei, quando você abre ele, dependendo do sistema, você vai encontrar um monstro, basicamente. Então existe uma versão um pouquinho mais light dessa equação, que é essa versão aqui, que a gente fala que não depende do tempo. Então você viu que aquela taxa temporal sumiu, né? Agora o H continua e aparece um E. E nesse caso aqui, nessa imagem específica, também não está na notação de Dirac, ok? A outra estava, que era aquela barra e aquele sinal de maior, no caso, chama bracket e é uma notação, chamada notação de Dirac. Nesse caso não está na notação de Dirac. Aqui o H, ele tem o mesmo papel que ele tinha na versão anterior, então assim, ele nos diz basicamente a energia do sistema, né, como que ela está distribuída. E o E, ele é um valor da energia, porque nesse caso, o estado quântico, ou a função de onda, não muda de forma. Permanece o mesmo durante a evolução do tempo. E nos dá os níveis de energia, porque nesse caso os níveis de energia são quantizados, então só pode ter alguns valores muito específicos. E o E basicamente nos dá qual é esse valor. Assim, não é a coisa mais simples do mundo também, mas ela é mais simples do que a versão anterior. Inclusive, acho que no vídeo que eu fiz, eu coloquei essa versão aqui. Então, essa é a famosa equação de Schrödinger, que basicamente nos dá informação sobre os estados quânticos quando a gente está estudando um sistema quântico, e é basicamente um dos pilares da mecânica quântica. E esses estados quânticos aqui, você começa a ter os efeitos interessantes, como superposição, entrelaçamento. Você consegue encontrar coisas muito legais quando você mexe com a equação de Schrödinger ou apenas com os estados quânticos. Então é isso. Fiquem aí com uma das equações mais bonitas, mais importantes, mais legais e também difíceis da física.